Primeiro espetáculo da Selvática com todos os artistas da Cara Seca, mas o primeiro espetáculo que vai pra rua. A gente vive um momento onde os debates estão tão acirrados, parece que está voltando uma aura meio de censura, e às vezes eu até acho que tem até uma dramaticidade sobre uma ideia de censura, sobre o corpo do outro, sobre a história do outro, e ao mesmo tempo que isso às vezes parece exagerado, isso é muito real, porque de fato a gente sai na rua, a gente vai vendo essas mudanças acontecendo. O ano passado fiquei muito preocupada como cidadã brasileira, como artista, com os episódios de censura e difamação e participei de muitas conversas. Isso foi uma questão que mexeu muito comigo. Então, quando eu fiquei sabendo que o cabaré era todo na rua, eu achei o projeto muito empolgante mesmo. Eu acho que a gente tem um jeito de trabalhar que é muito junto à arte e vida e, de alguma forma, eu acho que o processo diz um pouco sobre isso também. É um grupo de artistas indo pra rua. Talvez a gente não pense uma criação de um espetáculo, mas a gente pense um modo de viver esses espaços. Pensar artisticamente de uma forma que também não seja centralizada, porque o modo como a cidade vai se organizando é também fazendo com que o artista seja central, ou seja um artista do centro, que habite os teatros do centro. Então, tem sido muito importante pensar questões que sempre permeiam as nossas discussões, como acessibilidade, de uma forma absolutamente concreta, que é pensando essa acessibilidade mesmo para fora de quatro paredes. A rua, eu acho que é um lugar onde os poderes se colocam de um jeito muito visível. Todos os elementos que estruturam a cidade, os elementos que estruturam as ruas, a arquitetura opressiva em que a gente vive, esse tipo de construção foi feita para ordenhar rebanhos. É uma construção que nós artistas devemos estar sempre questionando. Às vezes também fica essa coisa, vamos pra rua, parece uma coisa maravilhosa, super inclusiva, e as lógicas da cidade são opressivas, né? É a forma que se pega um ônibus, a forma que se entra numa fila. Todo esse período em que a gente se desloca entre a casa selvática, a praça, ativa muita coisa na nossa referência também como uma pessoa que circula lá, não diariamente, mas ver essa relação das pessoas com o espaço e você fazer uma separação entre você artista e você um cidadão que está transitando. Quem é você enquanto aquela outra pessoa está no seu fluxo, no seu dia a dia, nessa passagem. E isso para mim é muito espetacular, porque eu acho que a gente está encenando essas nossas idas e vindas de todos os lugares. Para mim é muito prazeroso estar dentro e junto, porque é uma volta minha para a rua. Eu realmente sou apaixonada por esse lugar que é a rua, de estar junto com as pessoas. Esse modo de entender a própria cidade é também pensar nos discursos possíveis que isso tem. Habitar a rua é habitar de fato a possibilidade de interrupção, a possibilidade de lidar com o acaso na sua forma mais brutal. Isso tem sido muito interessante, porque eu acho que efetiva algumas das pesquisas que já existem aqui com os artistas da casa, mas também abre novas portas. A gente passou pelo Sucatiba, lá em Pinhais, onde a gente foi tirar a foto de divulgação. Tivemos nossos corpos rejeitados, de certo modo, nesse lugar. A gente queria justamente ir pra rua, se libertar dessas amarras que a gente tinha antes com relação a experiências de artes cênicas formais, com uma coisa política, a questão corporal, a questão de gênero, o lugar da mulher no mundo, as questões LGBT também, o ativismo negro, o levante das chamadas minorias. Essas questões a gente está trazendo e enfiando elas todas nesse espetáculo, que é o mais ousado que a gente consegue fazer em 2018. E elas todas aparecem nesse espetáculo porque a gente está vivendo nesse Brasil de 2018 uma guerra. As pessoas estão se matando por não compreender ou não querer compreender o que é pior, o outro e as suas motivações e as suas existências, os seus corpos e os seus modos de ser. Nem todas as pessoas
do mundo, com todo o bom esforço que se faça, que a publicidade, a mídia e os governos façam, não vão conseguir jamais padronizar todas as pessoas. Algumas eles conseguem, claro, mas nem todas. E essas precisam ter suas histórias contadas também. A gente trabalha com uma arte bastante voltada à pesquisa, a discussões de gênero, sexualidade, drag queen, drag king, questões ligadas à mulher, ao feminino, ao corpo gordo, aos corpos que não estão padronizados, não estão encaixotados, como propor outros corpos habitando a cidade. Então, a saída desse coletivo para a rua, eu acho que é levar essas discussões para a praça pública, arena pública, para serem debatidas pela comunidade. Acho que tem uma coisa que eu insisto, de algum modo, que eu acho que é bastante importante agora, que é também a gente fazer um esforço, porque é muito doído, de não se intocar, de não se esconder, de não permanecer fechado. Eu digo isso porque recentemente a gente passou por situações muito horríveis por ser artistas ou por ter um ofício que se dedica a questões artísticas, culturais e mesmo da educação. Acho que a gente está vivendo um policiamento, uma militarização dos discursos. Ano passado a gente viveu uma urgência de estar junto, de entender forças, de reconfigurar as coisas que a gente estava fazendo política e esteticamente até então. Por isso eu acho que ir para a rua desse jeito, discutindo essas coisas, fazendo disso linguagem, tem sido de uma energia vital para se manter íntegro e digno nessa caminhada que a gente escolheu fazer, que é mudar a paisagem com arte, é se inscrever enquanto corpo, enquanto subjetividade, enquanto energia de uma forma artística no mundo. Tem um motivo político também no contexto que o nosso país se encontra, né, em que cada vez mais essas opiniões conservadoras e fascistas têm se manifestado. Eu acho que, politicamente, o coletivo se colocar na rua, saindo desse lugar que é institucionalizado como o teatro, o museu, né, que já determina, por mais que não queira, quem vai acessar esse tipo de produção artística, o que é fazer um espetáculo às 6 horas da tarde numa regional, que tipo de pessoa você acessa, como que você estabelece esse diálogo. Na rua você não se protege, né? Não tem coxia, não é a caixa preta. Então você está em cena, você está jogando a todo momento com as pessoas que estão trabalhando com você, com as pessoas que estão na rua, com os ruídos, com tudo. Esse é um processo de risco. Porque a rua é sobre risco. O teatro já é sobre risco. Eu acho que a rua é um lugar onde não existe jogo, não existe festa, não existe afeto. E quando a gente vai pra rua, o que a gente está tentando fazer é trazer um pouco disso. De um jeito, às vezes, afetuoso, de um jeito bélico, de um jeito radical, como é a linguagem da Selvática. As nossas obras na Selvática passam muito por essa via do fazer a coisa acontecer de um modo desejante. A gente foi desejando cada vez mais o contato com a rua, levar pra rua esses temas de discussão pública, coisas que precisam ser colocadas na cara das pessoas. Tá sendo um processo que tem bastante gente, a gente se reúne minimamente com 17 pessoas cada encontro, na rua, com esse enfrentamento público, com essa construção desse sensível aflorado, botado pra fora mesmo em carne, e com todas as nossos limites e fragilidades de se estar dentro de um coletivo com tanta potência, e arrisco dizer também com bastante crueldade. Sem a gente ver, esse processo levou a gente pra rua e da rua a gente não vai sair mais.